Você sente que precisa desacelerar, se reconectar com você mesmo e ainda colocar mais presença e saúde no seu dia a dia? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma técnica que pode parecer simples, mas é transformadora. Você vai aprender a fazer pães de fermentação natural no método Pão que Expande o Coração. O mais bonito disso é que, em cada fornada, você não vai só alimentar o seu corpo. Você vai liberar emoções que estavam guardadas. Você vai resgatar o prazer de cozinhar, de criar com as suas próprias mãos. E vai ainda transformar a sua cozinha num portal de presença e cura. E quando você aprende a fazer tudo isso, sabe o que acontece? Você começa a organizar a sua alimentação com mais consciência. Você ganha a saúde sem abrir mão do seu pãozinho. E você se sente alegre de poder nutrir a você mesmo e a sua casa com algo que você mesmo criou, com muito mais saúde, nutrição, sem industrializados, sem químicos, tudo isso somente com farinha, água, paciência e uma boa dose de energia. Bom, e esse vídeo é para você que sente no corpo, na alma, que já passou da hora de viver de forma mais leve e verdadeira. É para você também que ama pão, mas sente culpa ou desconforto de comer pão de mercado ou de padaria e quer cuidar da sua saúde sem abrir mão do afeto. Para você que se sente sobrecarregado e acha que não tem tempo de entrar na cozinha para cozinhar, inclusive se desconectou desse lugar tão poderoso que é a tua cozinha. Para você também que está começando a se reconectar com o seu próprio corpo, a escutar ele. E para quem está buscando alternativas mais naturais e sente que precisa de mais informação para você poder voltar a comer o seu pão. Também é para você que tem interesse por fermentação natural, mas acha que é complicado demais. Tem medo de mergulhar nesse lugar. Para você que quer aprender um jeito simples e afetivo e cheio de sentido de fazer o seu primeiro pão. Bom, é para você que está despertando a esse sentir, sabe que a comida também é energia e que o pão, quando feito com presença, pode ser uma ferramenta de expansão. Se em algum lugar dentro de você ressoou com essa informação, deseja voltar para esse lugar, esse vídeo é para você. Eu também quero fazer isso, sabe? Tipo, isso é possível, eu também quero. É muito surpreendente. Porque, cara, tem aquele negócio levando a sua geladeira, né? E depois você vai transformando aquele negócio, colocando farinha, colocando água, fazendo as dobras, faz aquele negócio vai crescendo. E depois, no dia seguinte, você coloca ele numa forma, assa, e ele vira o pão, que é o mesmo pão que eu pedia na assinatura, mas feito por mim. Muitas vezes a gente não se acha nem capaz dessa criação. E, cara, é mágico, assim, sabe? Eu me senti bem porque eu gosto da cozinha. O que eu pensei antes de começar, que talvez não desse certo. O medo, né? O medo. Será que vai desandar? Então eu fiquei um pouco insegura. Mas depois que eu vi o resultado, ficou lindo. E ele cresceu, né? Ele absorveu toda a minha energia. Então é uma sensação de tarefa cumprida. Galera, eu fiz o curso de pão com fermentação natural com a Ana e foi diferente de tudo que a gente imagina, né? Porque a Ana traz uma percepção diferente nessa confecção do pão, né? Ela introduz ali essa percepção interna de como nós estamos interno no preparo. Então, a energia que a gente coloca no preparo do pão, dos ingredientes, uma profunda percepção de si mesmo. Primeiro, eu não tenho mais que me preocupar em estar buscando esses pães fora da minha casa. Eu crio esses pães na minha casa. Para mim está sendo um prazer também dar de presente esses pães. De verdade, pôde mudar a minha vida em vários aspectos, assim, principalmente nessa relação comigo mesmo, assim, nessa criação. Bom, e aqui a gente também tem a Tati, que, gente, ela nunca tinha ligado o fogão da cozinha dela. O primeiro pão dela ficou tão expandido, tão poderoso, e ela sentiu uma alegria, uma realização muito profunda em poder fazer esse pão e cuidar melhor da alimentação dela, que ela estava exatamente nesse processo. Esse é o Érico, que
começou a se conectar mais com o sentir, com a presença, como ele vai expandindo o interno dele. Aqui a Ariana falando que ela achava que era fácil e que ela percebeu que tinham muitos detalhes para prestar atenção. Ela que também fala do desapego desse rótulo de fazer mal. Hoje ela come muito mais pães de fermentação natural, ela e a filha dela. E também fala sobre esse caminho de paciência e perseverança que ela começou a desenvolver através do curso. Bom, e é por conta de histórias como essas que eu senti o chamado de transbordar essa experiência do pão que expande o coração. Mas antes de eu te mostrar o que vem dentro do curso, eu quero contar um segredo para você que eu não conto para quase ninguém. Eu nunca imaginei que o pão faria parte da minha vida. Aliás, quando me disseram, numa mensagem canalizada, numa terapia quântica, que me viam conectada com uma padaria, com farinhas, e me vinham com um pão na mão. E que era para eu ir mais profundo nessa informação. Bom, eu ri por dentro. Eu falei, pão? Nada a ver, nem como pão. Na época eu era uma atleta de crossfit, super preocupada com a minha aparência física, com a estética e com a performance. E eu achava que eu me alimentava de forma super saudável. Então o pão era o meu inimigo naquele momento. Mas eu fiquei atenta. Anos depois, já vivendo aqui nessa cidade do interior, que vocês estão vendo, coisa mais linda, no meu processo de cura, atravessando um lugar bem profundo, emocional, de cura a nível celular, de memórias inconscientes, realmente atravessando desertos ao lado do meu maestro na metodologia quântica, Juan de la Luz. Foi bem nesse momento que eu fui visitar um casal de artesãos e senti um cheiro vindo da cozinha. Esse cheiro me magnetizou e era um pão que tinha acabado de sair do forno. E eu fiquei encantada. Foram vocês que fizeram esse pão? Não, mas eu preciso. Você tem um levain? Enfim, o senhor me deu uma isca do levain dele e a receita e me ensinou a fazer esse pão. Eu voltei para casa com o levain na mão e um frio na barriga, como se algo muito maior tivesse começando ali. No meio de um retiro quântico, onde o meu mestre estava aqui com outras pessoas do grupo, foi nesse dia que saiu o primeiro pão desse forno aqui, um forninho simples, assado em uma forma de bolo, sem técnica, sem utensílio, somente com a minha energia. Foi ali que eu despertei para essa sensação. Eu senti uma alegria tão pura, tão genuína, que brotava do meu coração. E eu chorei. Eu chorei de expansão, de sentir essa vibração tão elevada nas minhas células. Só que depois eu cometi o erro. Eu comecei a buscar receitas na internet, comparar pestanas, alvéolos, formatos, me comparar profundamente. E um dia eu fiz 12 pães de uma vez só. Eu nem lembrava o que eu tinha feito em cada pão. Eu percebi que eu caí de novo na performance. Eu perdi a alegria. Eu me perdi na performance, na perfeição, no meu próprio ego. Foi aí que eu voltei para minha primeira fornada, para a simplicidade e para a conexão. E eu entendi, o melhor pão é aquele que eu consigo fazer e realizar. E toda vez que ele sai do forno, ainda hoje, algo dentro de mim também se cura profundamente. Bom, e sabe qual é o erro mais comum de quem tenta fazer pão de fermentação natural sozinho? É buscar um passo a passo perfeito na internet. Vai cair num mar de informações soltas, técnicas frias, receitas que se contradizem. A pessoa começa empolgada, mas logo se vê comparando a pestana, o alvéolo, a crosta, a hidratação e acha que o pão não tá ficando tão bom. E quando o pão não sai igual àquela foto perfeita, bate a frustração. A gente não se acha suficiente ou capaz de criar um pão, de fermentar algo tão poderoso com as próprias mãos. A cozinha acaba virando um laboratório de cobrança,
a alegria vai embora. Mas fazer o pão não é sobre isso. Pelo menos não do jeito que eu te ensino. O pão de fermentação natural é, na verdade, um espelho. Ele mostra como você está. Se você está ansiosa, ele sente, desanda. Se você está presente, ele responde, fermenta, cresce. O jeito certo não começa com a farinha. Ele começa com a tua conexão. E no método, o pão que expande o coração, você vai aprender a fazer o seu pão sim. Com técnica, com leveza, com informações muito importantes que você vai precisar, mas com simplicidade. Você vai aprender a ouvir o seu corpo, a observar a sua energia, a se auto-observar, a ver a paciência que você tem ou não, a respeitar o seu tempo. Você descobre que cozinhar pode ser um ritual de elevação vibracional. O pão que expande o coração, você aprende a fazer pão com técnica, leveza e simplicidade, mas também aprende a ouvir o seu corpo, a observar a sua energia e a respeitar o seu tempo e o tempo do pão, da fermentação. Você descobre que cozinhar pode ser um ritual, que o seu alimento pode carregar uma frequência que influencia na sua vibração e que o pão, quando feito com presença e paciência, cura o seu corpo e o seu coração. Foi por isso que eu criei o método Pão que Expande o Coração, que é um caminho que não ensina só receitas, mas ele te guia numa verdadeira jornada de reconexão. É baseado na metodologia da conexão corpo-essência, dentro da minha energia como canal de luz, para que eu possa ser instrumento para outros seres se conectarem com seus corpos e suas essências. E tudo isso baseado na minha vivência ao lado do maestro Juan de la Luz. Aqui você vai aprender a fazer o pão integrando as 3 dimensões. O corpo, onde a gente fala de alimentação consciente, as práticas e técnicas e o planejamento. A mente, falando da autoobservação, desenvolvimento da paciência, presença e do diário do Levan, que é um presentinho. E a essência, que são imersões quânticas que você vai praticar para ancorar a energia e ampliar a sua intuição. E tudo isso em 7 etapas simples, mas profundas. A primeira parte é integrar que tudo é energia. A segunda, a gente vai fazer o planejamento com propósito. Depois, vamos falar sobre alimentação consciente. Aí a gente entra na fonte criadora, que é o Levan. A gente faz a alquimia do pão, a fermentação. Entra no forno da transmutação e assa o teu pão. E depois, claro, vamos celebrar juntos, porque tudo isso vem carregado de técnicas exclusivas, que eu vou também te contar agora. A gente vai praticar a fermentação consciente com o Diário do Levan, que é um material exclusivo que eu desenvolvi, dentro de uma cozinha que te conecta e ainda acessando esse ciclo da fornada, que é uma coisa que eu criei para que a gente, com uma receita só, uma mexida só, uma fermentação só, a gente possa produzir. E tudo isso em 7 etapas simples, profundas e bem importantes. A primeira é começar integrando que tudo é energia. Você, o pão, a fermentação, tudo. Tudo que nos rodeia. Depois a gente vai para o planejamento com propósito, que é, na verdade, toda essa metodologia do pão que expande o coração. A gente também vai mergulhar sobre a alimentação consciente, para você integrar o porquê a fermentação natural é tão poderosa para você. E também a gente vai falar sobre a fonte criadora, e a gente vai começar a brincar de fazer levain, de fermentar, de criar essa massa que vai criar o pão. Aí a gente parte para a fermentação em si, que é como eu chamo de alquimia do pão, onde a gente vai aprender a receita, misturar e se conectar com ela para ter intuição e você não precisar nunca mais ficar olhando receita e sim saber fazer o pão. Depois a gente vai para o forno da transmutação, onde um forno normal como esse vai fazer toda a liberação emocional sua através dessa queima desse pão. Vai ser muito legal. E também vamos ter essa etapa da celebração, que é muito importante, a gente celebrar e soltar as expectativas de resultados. E isso realmente vai te fazer curar muita coisa inconsciente que você não tem nem noção. Bom,
a gente vai usar técnicas exclusivas que eu desenvolvi aqui. Uma delas é essa fermentação consciente, onde a gente usa o Diário do Levan como uma ferramenta poderosa de autoobservação. A gente também vai desfrutar dessa cozinha que conecta e você vai começar a observar como a sua cozinha nunca mais vai ser a mesma e como você nunca mais vai cozinhar de qualquer forma dentro da sua cozinha. Você também vai ter as frequências que vão te ancorar dentro das imersões quânticas. É o maior diferencial desse curso. E o ciclo das fornadas, com um ciclo somente você vai assar 3 pães de uma vez só, para você poder presentear pessoas, para você poder congelar, para você ter pães saudáveis, naturais, sempre como novos. É um caminho de nutrição, mas também de despertar. A maioria das pessoas que tenta fazer pão de fermentação natural começa do jeito errado. Busca receitas soltas, compara resultados, tenta seguir uma fórmula mágica, quer saber cada detalhe, mas não tem conexão. Quando não dá certo, acha que é incapaz e desiste. Esse é o jeito errado. Comparação, pressão, desconexão. No meu método, você começa de dentro para fora, com a conexão, com a presença, com a simplicidade. Você aprende a técnica com leveza. Você cuida do seu levain como cuida de si. E o resultado é um pão que te devolve para você mesma e que te traz muita nutrição para sua mesa. O Pão que Expande o Coração é um curso completo e leve. Você aprende no seu tempo, com a sua verdade. Ele inclui aulas práticas 100% gravadas, imersões quânticas em áudio, o Diário do Levan, a organização para fermentação e fornadas em vários materiais que você vai receber, planilhas, tabelas. Ainda como bônus, recebe receitas de pastinhas plant-based para você comer com esse pão delicioso. Alguns sabores para você trazer mais alegria para esses pães. Também vai receber um áudio gravado com um coaching com o maestro Juan de la Luz, onde ele expande sobre a alimentação consciente, a consciência sobre a nossa alimentação e a energia. Vai ganhar a playlist desses áudios de imersão quântica compilados e ainda as músicas que eu uso para expandir os meus pães e o meu coração aqui na minha cozinha. E como um bônus especial, você vai ganhar um atendimento individual comigo de 20 minutos para que a gente possa começar a se conhecer mais profundo. Só que esse bônus é só para você que terminar o curso e me mandar uma foto do seu pão com você. E eu não quero saber como está esse pão, eu só quero ver a sua realização. Se você sentiu que esse caminho é para você, então é agora. Clique no botão abaixo e entre no Pão que Expande o Coração. Esse não é um curso, ele é um recomeço para uma reconexão que vai acontecer dentro de você. Você vai aprender a fazer pães lindos e vivos, cheirosos e deliciosos, e também vai lembrar de quem você é. Vem com coragem, com verdade, com fome de presença, de amor e de você. Bora expandir!